Todos sabem que a vida não é feita de momentos, e sim de oportunidades. E quando você segura as oportunidades, com certeza você só tem a evoluir e a crescer do lado das pessoas que acreditam em você, que estão do seu lado e que fazem de todos os dias melhores, porque ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. E tecnologia sem fio, passos para reduzir sua exposição. Para esse tema de conversa, temos então, como mediador, gostaríamos de convidar e recebendo as palmas de todos os presentes, o senhor Fabiano Lauser, fundador da campanha Slow Phone Santa Catarina. Também, como mediador, o senhor Horny Rutner, arquiteto e urbanista, mestre em engenharia da construção civil pela UFPR, poluição eletromagnética e doutorando em meio ambiente e desenvolvimento. Traz o tema a relação entre ambiente construindo a saúde e contribuições da biologia das construções para mitigação de riscos físicos. Temos então os nossos dois mediadores aqui no presencial e as outras pessoas que estão no formato remoto participando online deste 5º seminário de tecnologia e dignidade humana. Agora ao nosso mediador, por gentileza, a palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas, muito obrigado ao Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana. A gente já está aí há um tempo juntos, né, Sineiva, e me sinto muito honrado de trazer esse tema, que acredito que é a primeira vez que esse tema vai estar presente no seminário. E agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que estão aqui e online também. Então, eu sou um dos fundadores da campanha Slow Phone e a gente vem há 3 anos entrevistando, estudando com os principais nomes do Brasil e do mundo, das universidades, sobre esse tema dos efeitos das comunicações sem fio à saúde humana e também animal, vegetal, etc. E esse tema entra também na tecnologia segura como algo importante para a gente prestar atenção, né? A gente não é contra todos os benefícios da tecnologia, a gente sabe quanta benesses eles trazem para nós, mas a gente divulga o uso mais saudável, principalmente com soluções que vocês vão ver que são possíveis para a gente minimizar nossa exposição a essa radiação invisível, que parece que é inofensiva, né? Mas todas as evidências científicas mostram que não, ela não é inofensiva, e o que a gente está vivendo hoje é uma overdose dessa exposição. Então nós vamos ver com todos esses especialistas que estão aqui como a gente pode se proteger, reduzir nossa exposição e utilizar a tecnologia de uma forma mais segura. Certo? Então vamos chamar primeiro o vídeo da doutora Elisete, pode ser? Sobre uma das principais causas de envelhecimento precoce e alteração da saúde da população nos últimos 20 anos, que é a poluição eletromagnética, o nosso perigo invisível. Então, o que seria essa poluição eletromagnética? Seria o efeito das ondas de rádio, de Wi-Fi, de televisão, micro-ondas, celular, computador, sobre a nossa saúde, principalmente sobre os nossos elétrons. Então, o nosso corpo ele é formado por milhares e milhares de prótons, nêutrons e elétrons, de átomos. Se nós somos geneticamente suscetíveis, né, essa mesma radiação eletromagnética ela vai lá e rouba nossos elétrons, enferruja o nosso corpo. Agora, se nós somos geneticamente mais resistentes, essa mesma poluição eletromagnética ela não consegue roubar os nossos elétrons no nosso corpo e não causa estresse oxidativo, ou seja, poluição eletromagnética faz mal para todo mundo da mesma maneira? Não, depende de uma individualidade metabólica e da característica genética. Existem pessoas geneticamente mais suscetíveis e pessoas geneticamente mais resistentes. Então, hoje existem testes epigenéticos que conseguem detectar
detectar se o paciente é geneticamente mais suscetível à poluição eletromagnética ou à radiação, ou mais resistente. Qual seria o ideal? Nós sermos mais resistentes, ou seja, quando nós captarmos esse tipo de radiação que causa calor, nós sermos um meio condutível e a radiação aterrar. Então, uma das técnicas de diminuir a captação de poluição eletromagnética é estar eletricamente estável. Tá? Qual que é o grande problema da poluição eletromagnética na nossa saúde? As ondas eletromagnéticas, elas são monótonas, elas são coerentes, é o mesmo comprimento de onda ao mesmo tempo, durante todo o tempo. Então, um comprimento de onda de rádio sempre vai ser daquela frequência, micro-ondas, infravermelho, é uma onda monótona, sempre o mesmo comprimento de onda, sempre a mesma frequência. Isso vai contra a nossa fisiologia. Nós temos que ter a variabilidade do ritmo cardíaco e a variabilidade do ritmo cerebral. Ou seja, o nosso sistema nervoso autônomo, que controla nossas 280 funções vitais, tem essa inteligência individual e especial. Ou seja, imagina que o nosso coração, quando a gente está dormindo, ele está lá, numa frequência, tum, 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 tum. Aí você vai levantando, vai acordando e a frequência cardíaca vai acompanhando isso. Tum, 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 tum. Aí você começa a andar, a caminhar, o coração tum, 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 tum. Então, de acordo com a sua necessidade metabólica, vai ter que ter uma variabilidade do ritmo cardíaco. Isso também deve acontecer com a variabilidade do ritmo cerebral. Então, por exemplo, quando a gente está acordado, a gente tem a onda beta, que é uma onda elétrica mais acentuada. Conforme a gente vai ficando mais calmo, mais relaxado, a gente começa a emitir ondas alfas, são ondas um pouco mais lentas. E cada vez meditando, relaxando, vai diminuindo para a onda teta. Estamos indo dormir, vamos descansar. E quando a gente dorme, a gente entra em onda delta, que é a onda mais lenta. Então, essa variabilidade das ondas cerebrais e cardíacas é o que faz a nossa fisiologia, o nosso corpo se adaptar continuamente às nossas intempéries diárias. Se nós estamos rodeados por uma antena de celular, por um micro-ondas, estamos colocando o celular para carregar do lado da cama, à noite, o nosso sistema nervoso autônomo, principalmente nossa pineal, nossa suprarrenal, diminui o funcionamento. A gente entra no nosso chamado metabolismo basal e o nosso corpo se torna mais suscetível a essas poluições eletromagnéticas. E esse conflito entre as ondas monótonas do micro-ondas, do celular, do computador, da rede Wi-Fi, com a nossa variabilidade do ritmo cardíaco e cerebral, é que vai gerar as incoerências, os nossos estresses oxidativos, que vai aumentar a taxa de metabolismo basal no momento em que o seu corpo deveria estar em repouso, ou seja, a gente perde essa coerência cardíaca. Então isso é o mais importante. Quais são os sintomas que você pode observar na tua pele, no teu cabelo, no teu corpo, que você está captando mais a poluição eletromagnética e você está retendo mais essa energia fotônica, que causa aumento da temperatura corporal e estresse oxidativo. Um dos sintomas clássicos seria o aumento da eletricidade estática dos fios de cabelo. Quando a gente faz assim com a caneta, que o cabelinho começa a grudar, significa aumento da eletricidade estática. Se você naturalmente encosta na porta do carro e toma choque, abraça alguém e toma choque, seu cabelo está sempre eletricamente ativo, é sinal que você está captando essa poluição eletromagnética mais acentuadamente, não está tendo a capacidade de aterrar. Se isso vai se tornando de maneira contínua, você vai virando uma bobina, captando cada vez mais essa poluição eletromagnética, você pode começar a ter sintomas. Então, quais são os sintomas de aumento de captação de poluição eletromagnética? Depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alteração da função mental, problema digestivo, ansiedade, dor de cabeça, fadiga, vertigem, baixa resistência à infecção,
alergias, dores articulares e musculares e fraqueza muscular. Então, esses sintomas muitas vezes não são orgânicos, são elétricos. Aqueles órgãos vitais começam a ter um aumento da condutibilidade elétrica e a gente fala que é um descompasso entre a parte mecânica do corpo e a parte elétrica. E aí surgem esses sintomas. Quais são os alimentos que aumentam a captação de poluição eletromagnética? Ou seja, se você fica muito tempo na frente do computador, do celular, se o seu trabalho é num ambiente fechado, você não tem condições de fazer o quê? O aterramento, né? O certo seria a gente andar descalço, utilizar roupas de materiais naturais, calçados com sola de couro, sapatos de couro, metais no corpo que sejam nobres, ouro e prata que fazem o aterramento, tudo para neutralizar a captação de poluição eletromagnética. Então, se você trabalha com isso, trabalha com muito celular, computador, mexe muito, ou está próximo de uma antena, de uma estação de Wi-Fi, né? Quais seriam as condutas? Alimentares, o ideal é ingerir chás. O chá é uma água quase destilada. Quando nós aquecemos a água leve fica na superfície da chaleira e a água pesada se decanta. Quanto mais leve, quanto menos mineral tiver a água, menor a captação de poluição eletromagnética. Se o raio tiver que cair na piscina ou no mar, ele cai no mar, porque quanto mais metal, mais mineral, mais puxa, maior a condutibilidade elétrica. Então, quanto mais tomamos água leve, ou seja, o chá, é o mais ideal para neutralizar, diminuir a captação de poluição eletromagnética. Por isso que na China e no Japão, eles tomam água quente fervida, às vezes sem chá, para diminuir a captação de poluição eletromagnética e radiação nos períodos onde o índice de radiação nos locais afetados pelas bombas estão maiores. Então, vai essa dica. E quais os outros alimentos que aumentam a captação de poluição eletromagnética e radiação? São os alimentos verdes. São todos os componentes das plantas, das frutas, verduras e legumes que a planta usa para fazer fotossíntese. Então, a folha, a parte da celulose que a planta usa para fazer fotossíntese, a casca da fruta, a casca do grão, onde ocorre o quê? Se você joga um grão na terra, aquela fotocélula que está na casca, ela vai saber que para a parte de baixo tem que criar as raízes e para a parte de cima o caule. Então, são todas essas áreas fotoativas da planta que, se você ingerir e não tiver exposto ao dia a dia, ao ambiente externo, a energia fotônica solar, e sim a fontes de poluição eletromagnética, isso funciona como uma fototerapia. Então, ele otimiza a captação de poluição eletromagnética. Então, isso não é indicado para quem convive com meios de telecomunicação, celular, computador. Então, dieta sem verduras, sem cascas, sem fibras, nada verde, nada cru, tudo cozido e de preferência nada que contenha a celulose. Nos dias que a pessoa vai ficar em ambiente externo, descalço, em contato com a natureza, não tem problema. Então, é uma alimentação epigenômica de acordo com o estilo de vida da pessoa. E, além disso, tomar cuidado também com o estilo de vida. Então, se você, por exemplo, tem uma predisposição genética maior à poluição eletromagnética, vive num ambiente isolado do meio exterior, então mora num apartamento, aí acorda de manhã, já liga a televisão, vai mexer no celular, desce de elevador, vai até a garagem, pega o seu veículo, não pisa no chão, vai direto, pega a estrada, vai para o trabalho, sobe o elevador, desce, depois vai lá para a academia, desce, sobe no prédio, ou seja, não tem um aterramento. Então, você vai captando cada vez mais essa poluição eletromagnética e se torna mais suscetível a esses efeitos colaterais. O que você pode fazer, então, para diminuir isso? Além das vestimentas, da alimentação, da água, dos objetos metálicos de ouro ou prata para aterrar, por isso que as vovós mandavam os netos usar escapulário de prata, porque eles funcionam como uma antena para radiação. Então,
se você usar uma correntinha de prata, um anel de prata, o fato de ficar próximo da fonte eletromagnética vai oxidar o metal e não o seu timo, não a sua suprarrenal, não a sua pineal. E outra dica é tomar alguns minutinhos de sol nas palmas das mãos antes de mexer nos aparelhos eletrônicos. A nossa célula é formada pelo material genético que contém cromossomas. Cromo, luz, somos seres, nós somos seres de luz. Então, o nosso DNA são fotocélulas e a nossa placa fotovoltaica é as nossas palmas das mãos e as plantas dos pés, onde tem a lâmina lúcida, que é a única parte do corpo que tem esse tipo de célula que otimiza a captação de luz, de energia fotônica. Então, tomar alguns minutinhos de sol nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, antes de mexer nos aparelhos eletrônicos, aumenta a captação intracelular de energia fotônica solar e você não consegue encher uma xícara cheia. Então, na hora que você vai entrar na frente do celular, do computador, com a célula sua já abastecida de energia fotônica solar, você diminui a sua captação de poluição eletromagnética. Então, vai a dica aí de níveis ótimos de saúde, energia e alta performance. Muito obrigado, doutora Elisete Kaffer. Vamos chamar o professor Álvaro Salles para falar sobre comunicações sem fio e seus riscos à saúde humana. Pelo convite, dizer que é sempre uma alegria, e acho que Fabiano entendo como um reconhecimento à dedicação, a aceitar esses teus convites. O tema que o Fabiano propôs, então, é falar um pouco dos limites de exposição às radiações dos telefones celulares e a necessidade de revisão de pesquisa sobre o câncer, sobre neoplasia, sobre câncer. Existem órgãos de telecomunicações, no caso dos Estados Unidos é o FCC, no caso do Brasil a Anatel, que tratam porque a radiação eletromagnética é usada como uma portadora das telecomunicações. Existem alguns organismos, como o IRPA e o ICRP, são organismos centenários de normatização da exposição das radiações ionizantes, do raio-x, na física médica, na medicina se usa raio-x e o efeito dos raios-x são muito rápidos, são muito agressivos, então tem critérios desenvolvidos há muito tempo para otimizar as doses, para reduzir as doses ao máximo. Dentro do IRPA, na década de 80, criou um grupo de trabalho para tratar das radiações ionizantes, não ionizantes, perdão. O IRPA trata principalmente, e o ICRP, das radiações ionizantes, tipo raio-x, mas eles começaram no início da década, vocês podem lembrar de alguns filmes dos anos 60 e 70, radiotelefones ou radiotranques, em alguns de uso muito restrito, ou as corporações de polícia, os investigadores de polícia usando rádios nos seus carros, mas na década de 80 começou a instalação de sistemas de telefonia celular mais semelhantes ao que a gente usa hoje em algumas cidades, em alguns países. Começou em alguns países, atualmente foi a maior difusão da telefonia celular. A partir disso, esse grupo de trabalho do IRPA se constitui um grupo mais ou menos autoconvocado, que é o ICNIRP, que é uma comissão que propôs algumas normas. E essa comissão, para ser breve, ela estudou os efeitos térmicos. Todo mundo sabe, ou conhece, ou reconhece, é usado desde os anos 50 em outros países. No Brasil foi mais popular a partir dos anos 80, então a maioria das pessoas tem a noção de que o forno de micro-ondas aquece. Então, um dos efeitos do uso de radiações de altas frequências é aquecer
a matéria orgânica, crescer um alimento, crescer os tecidos dos animais e, eventualmente, os tecidos das pessoas. Então, usar um telefone celular, que é uma fonte, uma pequena fonte de micro-ondas, que nem um forno de micro-ondas, isso teria risco associado ao que está bastante bem consolidado e estabelecido, esses riscos que tem a ver com o aquecimento, aumentar a temperatura na região próxima onde o celular está posicionado, se for no uso mais tradicional, colado à orelha, ao rosto das pessoas, isso tem efeitos de risco, né? Aumento de temperatura nessas regiões, em qualquer região. Então, o equilíbrio propõe limites de normas. As outras organizações que colocam, ITU, uma organização de telecomunicações, e 3D, uma organização de engenharia elétrica e eletrônica. Menos danosa à nossa saúde, perfeito. Então, com a palavra, o professor Álvaro Salles. Muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, Cláudio, também pela ajuda. Não sei porque eu não consegui mostrar, mas eu vou tentar. A apresentação do Cláudio foi muito boa e até diminui um pouco a minha responsabilidade, porque eu tenho muitos slides aqui e alguns deles são meio repetitivos, como o Cláudio já falou, então vai dar para andar mais rápido. Então eu vou pedir sempre para o Cláudio prestar atenção, é ele que vai ter que tocar os slides, então eu vou dizer próxima, por favor. Então, próxima agora. Então, ali está algumas entidades que eu participo, uma é a SPMO, que já foi mencionada pelo Cláudio, o próprio Sulfone, que é um dos promotores desse encontro também. Tanto o Cláudio como eu participamos do ICBE e MF, lá nos Estados Unidos. Eu também participo de mais 4 entidades científicas, uma na Itália, outra na França, outra na Inglaterra e outra também nos Estados Unidos, que é o IHT. Próximo, por favor. Então, tem 5 partes nessa minha apresentação. Primeira parte é quais são os maiores problemas das radiofrequências e micro-ondas. Tá? Depois, próximo, por favor. Então, aqui está o espectro eletromagnético, tá? E a gente vê em verde ali a radiação não ionizante e a radiação ionizante. Então, existe uma separação entre ambas e a parte de comunicações, como o Cláudio também já mencionou, fica na parte não ionizante. Tá? Então, a parte ionizante, que é tratada pelo IRPA, né? E a parte não ionizante, as normas internacionais são mais baseadas no ICNIRP, tá? E no FCC, como o Cláudio mencionou, só considera os efeitos externos. Esse talvez seja o maior problema. Então, as normas não consideram todos os efeitos, só os efeitos externos, e isso é muito ruim. Próximo, por favor. Então, aqui está, desculpa ser em inglês, tá? Vários efeitos que as ondas eletromagnéticas podem causar nos seres humanos. Efeitos genéticos, câncer, efeitos moleculares, efeitos comportamentais, sistema nervoso, alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica, fluxo de cálcio, efeitos cardiovasculares, de sono, hormonais, efeitos no sistema imunológico, efeitos metabólicos. Então, esse problema de fertilidade. Então, observe que os efeitos já mostrados da literatura científica são muito amplos. Tá? Isso aí torna um problema realmente crítico. Seguinte, por favor. Então, quais são os maiores problemas? Isso que já foi mencionado. Tá? O ICNIRP, por exemplo, tanto da FCC, só considera os efeitos térmicos. São normas que foram estabelecidas há mais de 25 anos e de lá para cá não foram mudadas. E, naquela época, existia pouca proliferação da energia eletromagnética irradiando a população. Agora já é diferente, principalmente com o advento do 5G e outras gerações mais recentes. E o problema é que, na literatura científica internacional, já existem mostrados efeitos danosos à saúde em níveis substancialmente abaixo daqueles efeitos térmicos. Então, e o problema também é que a própria OMS tem confiado muito no ICNIRP e no
FCC também, e tem tratado com desdém esses resultados científicos que já estão amplamente divulgados. Tá? Então, isso é realmente lamentável, essa leniência da OMS. Seguinte, por favor, aqui o Cláudio já mostrou uma tabela com a SAR. Aqui, essa tabela aqui é um pouco diferente, porque é o em campo elétrico e densidade de potência. A SAR é mais para campo próximo, para quando os aparelhos estão muito próximos das pessoas. E isso aqui, normalmente, essas normas são usadas, essas referências de campo elétrico e densidade de potência, é o que a gente chama de campo distante, quando as pessoas estão afastadas da fonte. O que se pode observar aqui é, por exemplo, que nessas frequências aqui, o IQNIRP, tá, e o próprio FCC têm níveis substancialmente mais elevados que outros países. Por exemplo, se a gente comparar o IQNIRP com a Suíça, em nível de campo elétrico, é 10 vezes mais. O IQNIRP, os limites são 10 vezes superiores. E densidade de potência, então, esses limites ficam 100 vezes, tendo em vista a relação quadrática da densidade de potência do campo elétrico. Na transparência seguinte, eu não pretendo que vocês leiam os números, mas vocês podem, essa transparência, ela coloca diversos países, diversas localidades, vocês podem ver a grande diferença que existe, por exemplo, do FCC e do IQNIRP, que são as primeira e a segunda linha, com os mais embaixo, por exemplo, mais ou menos no meio, nós temos ali ainda não, Cláudio. Mais ou menos no meio nós temos o Bioinitiative Report, que foi um relatório muito importante há alguns anos atrás, que fez uma revisão de mais de 1.500 artigos científicos, e eles onde está a minha seta ali. Então, é milhares de vezes mais restritivo que os níveis de equilíbrio e do FCC. Isso aqui são recomendações científicas, essas do Bioinitiative. E sempre que a sociedade não deu atenção para as recomendações, houveram danos muito importantes. Então, seguinte, por favor, Cláudio. Esse artigo aqui, que o Cláudio e eu participamos também, é um artigo da International Commission on Biological Effects of Electromagnetic Field, nós chamamos de CBR. E esse artigo aqui ele tem 230 referências, tá, mostrando por que os níveis de equilíbrio de FCC são inválidos. Tá? E esse artigo teve um impacto muito grande na comunidade científica. Esse artigo foi divulgado no ano passado. Então, para quem quiser saber por que o FCC e o equilíbrio não são válidos, basta ler esse artigo e uma parte das 230 referências científicas lerem incluídas. Seguinte, Cláudio, por favor. Bom, a segunda parte, depois de mencionar os maiores problemas, nós consideramos que os celulares encostados na cabeça são a pior situação. E nos slides seguintes, vocês vão ver por que a gente considera isso. Tá? Então, faz favor, Cláudio. Isso aí, só historicamente, seu primeiro celular que nomeou, olha o tamanho dele, não é tijolão, tá? Agora as coisas já mudaram muito. Seguinte, essa fotografia é interessante, porque vocês podem ver aí, tem quase 20 pessoas, e não tem nenhuma das pessoas que não esteja encostando o celular na cabeça. Isso é um dos problemas maiores que nós consideramos. Encostar o celular na cabeça, nós vamos ver que existem alternativas para reduzir esse risco. Seguinte, Cláudio, por favor. Então, essa imagem aí é uma imagem que o Cláudio participou na geração dela, é a imagem de simulação do celular encostado na cabeça. E as cores ali estão associadas a nível de SAR, aquela taxa de absorção específica que o Cláudio mencionou. Então, o problema é que quando as simulações mostram, as simulações são exatas, que quando o celular está encostado na cabeça, a maior parte da energia penetra no cérebro
e é dissipada nesses tecidos que são muito sensíveis, causando problemas. Por exemplo, quebra simples e dupla do DNA, que biologicamente justifica o início de degenerescência, ou seja, câncer. Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui está uma transparência, e em vermelho ali, tá, são os tumores, principalmente GBM, que é o glioblastoma multiforme na Inglaterra. Tá? Em vermelho está nas partes temporal e frontal, nos lobos temporais. Então a gente observa um crescimento substancial, digamos assim, de 0,7 para mais que 2,5, ou seja, pelo menos 3 vezes o crescimento da incidência desses tumores do glioma, ou glioblastoma multiforme, na Inglaterra. Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui é na Holanda. Então, a gente observa, por essa curvinha vermelha aqui, aqui é também glioblastoma, tá? Então, passa em 1989 de cerca de 1,5 e em 2010 já está mais que 3, ou praticamente dobrou, então, a incidência desse glioblastoma. Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui está, eu não gosto de mostrar essa imagem, desculpa, é muito feia, mas a gente não pode jogar o lixo para baixo do tapete. Essa aqui é uma fotografia do glioblastoma, tá? A pessoa não sente quando tem isso, só vai sentir depois dos efeitos secundários, por exemplo, perda de memória, dificuldade de sono. Quando vai para a operação, o neurocirurgião tem dificuldade de extirpar todas as ramificações dele, porque ele é muito invasivo. Seguinte, por favor. Aqui está o que acontece no Brasil. Essa transparência é parecida com o que o Cláudio mostrou. Essa aqui só vai até o ano passado, tá? E o que a gente observa é que a curva azul, que é exatamente a taxa bruta, tá? No Brasil, cresce, tá? De 1995, que está perto de 1 aqui, tá? Para 2021, que há 2 anos atrás, tá? Está perto de 4. Então, cresce 4 vezes em 25 anos, que é um crescimento substancial de tumores de encéfalo. Isso aqui está disponível lá no site do INCA, tá? É taxa de mortalidade por tumores de encéfalo. Como o Cláudio mencionou, tem que ser investigado. A gente pergunta para o INCA se eles sabem as razões disso, e a resposta é que não sabem, não. Seguinte, Cláudio, por favor. Depois que começou a dar muito do gordo, logo frontal e temporal, eles trocaram a antena, que era na parte de cima do celular, trocaram para a parte de baixo. Tá? E o problema é que essa parte de baixo fica próximo da glândula tireoide. Tá? Seguinte, por favor, Cláudio. Então, aqui, perdão, tireoide não, a parótida. Então, o que acontece? A glândula parótida está aqui, a imagem dela é a localização. Então, quando você encosta o celular com aquela antena na parte inferior dele, ela fica muito próxima da parótida. Seguinte, Cláudio, por favor. Então, lá na Coreia do Sul, que eles usam muito os telefones celulares, tá? Houve uma pesquisa, e aqui está a referência, tá? Mostrando que os tumores, pois é, eu falei parótida, mas aqui o tumor é na tireoide, desculpa, tá? Mas a tireoide, o pessoal da área médica sabe que é uma glândula muito importante. Na Coreia aumentou muito, então você pode ver que de 93 a 211 houve um aumento realmente substancial. Seguinte, por favor, Cláudio. E aqui, esse slide mostra uma tabela do que foi medido na França por uma entidade lá que chama-se Fonigate, tá? E eles mediram em 2 situações, compararam com o FCC, que o limite é 1,6 watts por grama, e com o equilíbrio, que é 2 watts por quilograma. Tá? Watts por quilograma é a mesma coisa que miliwatts por grama. Tá? Bom, então, isso aqui é o que os fabricantes divulgam. Tá? E eles medem a uma separação maior que o pessoal normalmente usa com ele encostado na cabeça. Tá?
e o Alphone-Gate mediu, tá? Essa entidade aqui, a NFR, uma entidade da francesa, mediu encostado na cabeça, 0 milímetro de distância, e comparou com a norma do ICNIR e comparou com a norma do FCC. Uma norma do ICNIR, tá? Ela é em 10 gramas de tecido, como o Cláudio mencionou. Os valores encontrados comparados com a norma do ICNIR em 10 gramas são menores que os valores comparados com a 1 grama do FCC. Tá? Quanto menor a dimensão do cubo, ou o seu volume, né, ou massa, tá? Mais precisa é essa medida dentro dos tecidos, por exemplo, do cérebro. O que se observa nessa tabela? Tá? Que se o celular estiver encostado na cabeça, ele supera, tá, tanto as normas do ICNIR como as normas do FCC. Lembrando que são normas só com os efeitos térmicos. Tá? Então, isso aqui é muito sério, isso é muito importante, sem dúvida. Né? Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui está o que a IAC, que o Cláudio mencionou, declarou em maio de 2011. Tá? Então, 2B, possivelmente carcinogênico, principalmente pela geração daqueles gliomas, que são tumores muito invasivos nos tecidos do cérebro. O problema é que essa declaração da IARC, ela teve pouco impacto. Seguiu-se usando cada vez mais os tribunais, muita gente encostando, tá, na cabeça, que é a pior situação. Felizmente, existem outras alternativas, que vão ser mencionadas na sequência. Cláudio, por favor. Então, a terceira parte dessa apresentação é por que as crianças estão sob maior risco. Tá? Então, o seguinte, por favor, nas crianças, tá, existem algumas particularidades. Por exemplo, os parâmetros de elétrica são maiores nas crianças que nos adultos. Tá? Isso aí causa maior concentração e maior absorção de energia naqueles tecidos. Além disso, uma dimensão do cérebro e da cabeça das crianças é menor, sempre, quando encosta o celular na cabeça, a distância da fonte até aquele tecido vai ser menor, então a irradiação e a absorção dos tecidos são maiores. A nossa amiga lá, Débora Brito, diz que a distância é nossa amiga e o tempo é nosso inimigo. Também a espessura do crânio das crianças é menor e ainda mais, né, nas pessoas de menos idade, a multiplicação das células é mais rápida e mais frequente, então o risco, obviamente, é maior. Por quê? Porque é na multiplicação das células que acontece muitos dos riscos de baixo nível de radiação. Seguinte, Cláudio, por favor. Aí está a imagem de uma criança realmente encostando a cabeça na cabeça, né? O celular na cabeça. Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui é uma imagem também gerada lá no laboratório, no qual participa o Cláudio, o Giovanni e alguns alunos de graduação e pós-graduação, mostrando a SAR, Specific Absorption Rate, na cabeça de uma criança. Então, os níveis irradiados se propagam em praticamente toda a cabeça, estão ali absorvidos, tá? Por causa dessas razões mostradas no slide anterior. Seguinte, por favor. Aqui está também resultados nossos, a referência, tá, do laboratório, mostrando que aqui está a idade, 3 anos é o modelo INDI, o Luiz tem 14 anos, a Roberta tem 5, o David tem 8. Isso aqui são modelos que existem disponíveis na internet, e modelos realísticos dos tecidos humanos. Então, se faz simulações desses modelos e mostra-se que aquelas pessoas de mais idade, eles têm menor a absorção de energia e, portanto, seu risco é menor do que em pessoas de menos idade. Crianças estão sob maior risco. Isso aqui é na matéria cinzenta.
seguinte, esse eixo horizontal é a distância. Aqui também é um resultado de simulação análise, tá? E no hipocampo e no cerebelo. Tá? Então, mostra-se também que quanto menor a idade, maior a taxa de SAR nos tecidos, por exemplo, do hipocampo e do cerebelo das crianças. Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui está. O problema é o seguinte, tá? Que as crianças iniciam como se o celular fosse um brinquedo. E depois elas aprendem a operar o celular. E aí fica difícil para a mãe e para o pai deixar a criança sem o celular. Tá? Então, a transparência seguinte mostra, não sei se dá para você ver, a mãe está com a criança no colo, e a mãe está lendo e a criança está lendo também. E aqui mostra alguém perguntando como é que você conseguiu persuadir seu filho para ler em vez de usar um dispositivo, por exemplo, celular, smart device. E a mãe diz assim, a criança não nos escuta, ela nos imita. Eu acho que essa frase é muito importante. As crianças não nos escutam, elas imitam os adultos. Então, se os adultos estão muito ligados no celular, ela também vai querer isso. Seguinte, Cláudio, por favor. Aqui, eu já estou quase no final da apresentação. Quais são as principais alternativas para a redução dos riscos? Seguinte, Cláudio, por favor. Então, no caso do celular, que nós observamos que é um dos problemas maiores que existe para as comunicações sem fio em RF micro-ondas, tá? Usar fones de ouvido, tá? O Cláudio já mencionou isso. Usar também viva voz e mensagem de texto é muito bom, porque você afasta a fonte de radiação dos seus tecidos mais sensíveis, tá? Também falar o menos possível. Aqui de novo aquela frase da nossa amiga Débora Davis, tá? E, sempre que possível, usar o telefone fixo e evitar comunicações sem fios. Por exemplo, usando sempre, em todos esses sistemas, comunicações por cabo ou fibra ótica. Isso aí seria uma alternativa muito boa, porque aumenta a qualidade da comunicação, aumenta a rapidez, tá? Por exemplo, fibra ótica já é disponível praticamente em todas as residências, em todas as cidades. Seria mais usado. Muito obrigado, Cláudio. Esse é outro artigo que mostra soluções, tá? Esse artigo também o Cláudio e eu participamos, mostra soluções que são 7, pelo menos, alternativas para fazer com que os celulares produzam um risco menor para a saúde. Tá? É um artigo que foi publicado esse ano. Uma das alternativas aí é que a antena do celular irradie mais no sentido oposto da cabeça. Aí você fica com menos irradiação para os seus tecidos da cabeça e do cérebro. Seguinte, Cláudio, por favor. O princípio da precaução no Brasil é lei. Aqui está enunciado pelo menos 4, não 6 evidências da necessidade da utilização do princípio da precaução no Brasil. Então, o que não está se fazendo? Por exemplo, existe uma comparação, a tecnologia sem fio é muito bom, mas ela tem que ser bem utilizada. É a mesma coisa que, por exemplo, o automóvel. O automóvel foi uma coisa que beneficia muito a humanidade, mas se você usar mal, você pode ter um risco grande para a sua saúde. E a gente vê todos os dias divulgados nos jornais, nas mídias, tá? Acidentes que poderiam ser evitados. Tá? Ainda que, por exemplo, nos automóveis tem o airbag, tem o cinto de segurança. Tá? Isso aí nós estamos propondo para as comunicações sem fio também. Usem, sim, mas usem com segurança. Seguinte, por favor. O que nós podemos fazer? Tá? Primeiro, melhorar informações. Tem muita gente que nem sabe que o celular irradia e boa parte da energia é absorvida nos tecidos muito sensíveis do cérebro. Tá? Outra coisa é que as pesquisas têm que ser independentes. Não adianta a pesquisa ser patrocinada pela indústria, porque senão
senão os resultados ou vão ser distorcidos ou não vão ser divulgados. Tá? A questão é que políticas públicas devem ser baseadas no princípio da precaução, que nós vimos que é a lei do Brasil. Tá? E a legislação deve ser clara, responsabilizando quem faz o dano. No caso, seriam as indústrias e as operadoras que têm que se responsabilizar por isso. Tá? E não adianta também haver normas, tá, se não houver controle e monitoração. Tá? É a última linha aí dessas sugestões do que é possível fazer. Seguinte, Cláudio, por favor. Então, nós não podemos fazer isso, esconder os resultados. Os resultados são disponíveis. Seguinte, Cláudio, por favor. O último item é o que nos espera no futuro. Tá? Então, é o seguinte, Cláudio. Então, o problema é que estão vindo aí as gerações 5G, 6G e 7G. Depois outros, talvez. Tá? O problema é que nessas novas gerações, normalmente operam com frequências mais elevadas. E por causa disso, tá? A propagação, a abrangência do enlace em distâncias menores. Então, é necessário que sejam colocadas fontes de transmissão mais próximas umas das outras. Tá? Então, o que vai acontecer? Em muitas cidades, tá? Nós vamos ter essas fontes de transmissão praticamente em todas as esquinas, em todos os quarteirões. E aí, então, as pessoas dos seus lugares de trabalho, nas suas residências, ou mesmo em ambientes públicos, vão passar mais tempo sendo irradiadas. Tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Obviamente, aumentando os riscos da saúde. Aqui está uma imagem que eu não sei se é na Europa, isso aqui. E aqui já está mostrando o 5G, está em frequências mais elevadas, e com 3 fontes, tá? Próximas uma das outras. Então, a questão que o pessoal chama de poluição eletromagnética certamente vai aumentar, e com isso os riscos da saúde humana. Seguinte, Cláudio, aqui está um gráfico que eu peguei da internet, mostrando o que deve aumentar de nível de radiação com essas novas tecnologias ao longo dos anos. Isso aqui é essa curva amarela. A curva verde seria o que deveria ser de redução do nível para a redução dos riscos da saúde da população. Seguinte, por favor. Então, as principais conclusões primeiro isso. Tá? Lamentavelmente, as normas utilizadas não consideram todos os riscos, especialmente os riscos de efeitos não térmicos que podem ocorrer a níveis bem abaixo daqueles efeitos térmicos que a equilíbrio e o SCC consideram somente. Tá? Esse trabalho aqui, o Bioinitiative Report, que eu já mencionei, que resume mais de 1.500 artigos científicos, sugeriu 0,6 volts por metro, que vocês podem ver naquelas tabelas, que é substancialmente abaixo dos limites utilizados atualmente. Então, quanto mais se reduz os limites, mais se reduz os riscos da saúde. Tá? O problema do 5G e do 6G que vão aumentar certamente a irradiação para a população. E nós temos que usar o princípio da precaução para que esse aumento de radiação não cause aumento de risco para a população. Tá? E não pode demorar, porque quanto mais demorar, maior vai ser o dano. E aí vai ter um custo muito grande em termos de saúde pública e não se sabe quem é que vai pagar essa conta. Seguinte, por favor. Tem essa frase aqui, que mais vale prevenir do que mais tarde lamentar. Muito obrigado pela atenção. Estaremos à disposição para depois, juntamente com os demais membros dessa mesa, discutir quaisquer dúvidas que houverem. Obrigada também aos organizadores do evento. Mas eu vou só trazer algumas informações complementares que eu gostaria, né? Então, em relação a uma coisa que a gente ainda não comentou hoje, o solo, né? Quando a gente tem mais de 100 anos, o
o ser humano, ele vivia de uma forma muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, na verdade, 2 milhões de anos, o homem só via a luz quando ele acendia o fogo à noite, por exemplo. Thomas Edison, ele criou, né, a lâmpada, e foi maravilhoso, a gente usufrui disso tudo, mas a gente, na verdade, pela primeira vez, a gente está alterando totalmente nosso ritmo circadiano, né, através da luz da noite. Se a gente verificar, o espectro de luz solar, ele tem vários tipos, vamos dizer assim, de cores, e que quando a gente está exposto à luz branca que a gente utiliza na nossa casa, a gente equivale à luz azul do sol em torno do meio-dia. No entanto, faltam vários espectros que o sol emite e que não são encontrados nessa luz branca. Com isso, a gente vai ter uma alteração de todo o nosso ritmo circadiano. Então, o simples fato de a gente estar com uma luz acesa de noite, a gente já está alterando a produção da nossa melatonina, que é um dos nossos principais antioxidantes do nosso organismo, e, ao mesmo tempo, alterando também a liberação do nosso cortisol. O cortisol, a gente conhece muito como hormônio do estresse, mas também é o hormônio que regula todo o nosso sistema imunológico, né? E o que está acontecendo? Então, além da exposição, ou seja, a gente está aumentando o nosso dia de uma forma artificial. Então, antigamente a gente não comia no escuro, né? A gente não comia à noite, a gente comia durante o dia, a gente tinha atividades de dia. E à noite é o momento onde a gente descansa, dorme, e durante o sono é que vão acontecer todas as desintoxicações do nosso organismo a nível cerebral, celular e assim por diante. O que está acontecendo aqui nesse momento? Além da exposição à luz, que está alargando o nosso dia, alterando o nosso ritmo biológico, nosso ritmo circadiano, nós temos também a irradiação dos equipamentos eletrônicos. Bom, o que está acontecendo então é que com essa exposição, se você quiser passar para a próxima imagem, então eu coloco aqui um artigo que mostra o quanto que tem sido um aumento da inflamação no nosso organismo por conta desse espectro de luz alterada que a gente está se expondo. E isso é intensificado com a luz do celular, a luz dos equipamentos eletrônicos, principalmente à noite. Isso que eu falo de principalmente à noite, não quer dizer que esses equipamentos não nos façam mal durante o dia. Mas o fato de usá-los à noite, a gente vai intensificar tudo isso. Pode passar, por favor, Cláudio. Então, o nosso sistema nervoso, ele poderia dar 12 voltas na linha do Equador, para que vocês tenham uma ideia. Pode passar de novo. E tudo que acontece no nosso organismo é mediado pelo sistema nervoso. Então, a gente não precisa pensar, eu preciso respirar, eu preciso digerir, eu preciso, meu sangue precisa correr. Tudo isso é mediado pelo sistema nervoso. Pode passar. E o que diferencia um ser vivo de um ser morto é essa eletricidade que acontece em todo o nosso organismo. Então, o sistema nervoso é elétrico, e quando a gente fala de organismo, a gente pensa muito na parte química, né? Então, tá faltando vitamina, tá faltando isso, aquilo, mas nossas células, elas têm uma coisa chamada potencial de membrana, que esse potencial elétrico que vai estar atuando sobre todas as reações químicas também. Pode passar, por favor. Então, todas essas reações, elas são importantes e mediadas eletricamente pelo nosso sistema nervoso. Quando a gente está próximo de equipamentos eletrônicos, nós temos, além da alteração elétrica, nós temos, consequentemente, alterações químicas, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, eu coloco um trabalho que mostra que a exposição solar, de acordo com o tempo que a gente se expuser, espero que vocês não estejam confundindo, porque eu sei que eu estou falando de duas coisas diferentes, mas é um comparativo que eu achei importante trazer. Então, quando a gente se expõe a um curto período ao sol, nós temos a regulação do ritmo circadiano durante o dia e, ao mesmo tempo, a gente tem a normalização de várias enzimas hepáticas que vão atuar sobre a parte hormonal, que vão atuar sobre a nossa vesícula e sobre todo o nosso organismo. Ou seja, através do espectro de luz, tudo isso acontece no nosso corpo. E isso tudo não pode ser substituído simplesmente pela reposição da vitamina D. A vitamina D é uma parte só do que acontece com a exposição eletromagnética da luz solar. A mesma coisa
coisa então vai acontecer, eu trouxe isso tudo como um comparativo, que da mesma forma que o Sol, se a gente pegar ratos, né, tem trabalhos que mostram, se a gente pegar 2 grupos de ratos, onde um grupo vai se expor à luz solar e o outro não, e esses 2 grupos, eles recebem uma dieta alta em gordura, o grupo que se expôs à luz, ele vai ter muito menos problemas cardiovasculares do que o grupo que não se expôs a essa luz. Bom, se isso acontece com o Sol, vocês imaginem o que acontece com o uso do celular, né? É uma forma que eu tentei fazer de comparação para que vocês percebam que o elétrico interfere sobre o nosso químico. E aí é importante porque pessoas que têm algumas predisposições genéticas, como MTHFR, entre outras questões genéticas, alterações genéticas, mutações, são pessoas que podem ter uma sensibilidade maior, né? Porque o que acontece? A gente depende, na verdade, de nutrientes para poder ter uma resposta à oxidação que a radiação promove no nosso corpo, né? A radiação do equipamento, por exemplo, o Wi-Fi, do celular, levam à redução da sódio, da catalase, da glutationa, que são enzimas antioxidantes no nosso corpo. E se eu geneticamente já tiver uma redução, então isso vai fazer com que eu tenha uma exposição mais frágil a esses equipamentos. Nós não temos até hoje definido quem é mais suscetível, mas o problema é que as manifestações elas podem vir de formas extremamente diferentes. Algumas pessoas podem ter reações cutâneas, outras pessoas podem ter crise de ansiedade, alterar a qualidade do sono. Então, por isso, a importância da gente conscientizar, né, como utilizar. Ninguém aqui é contra o uso da tecnologia, mas a ideia é cuidado como essa tecnologia é usada, né? Pode passar para mim, Cláudia, por favor. Aqui é um outro trabalho, por exemplo, que mostra que existe um aumento de alergia de acordo com a exposição a campos eletromagnéticos. Pode passar também. Aqui, como já foi falado, né, de 2011, que já foi classificado como possivelmente cancerígeno a exposição ao telefone celular, e isso foi classificado no grupo 2B, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. E se a gente tiver uma equiparação, o que mais pode ser classificado no grupo 2B? Nós temos, se a gente verificar, no grupo 2B, o HPV. Todos nós sabemos do risco de câncer que o HPV promove. E ele está na mesma classificação que a exposição ao telefone celular. Outra coisa que a gente tem no grupo 2B é o metilmercúrio. E hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente evita. Antigamente, um dentista ele brincava às vezes com a criança, colocava uma bolinha de mercúrio na mão para tirar o medo, né, e poder mexer, fazer uma obturação nessa criança. Hoje em dia, nenhum dentista coloca mais a mão nesse mercúrio porque sabe do risco que ele vai promover a saúde. Pode passar, por favor. Bom, então aqui é que mostra, né, a comparação. Pode passar de novo, Cláudia, por favor. Então, nós temos múltiplos impactos, né, pode passar, biológicos e patológicos, onde temos alteração do ritmo circadiano, redução dessas enzimas, como eu falei, que são extremamente importantes para a saúde, alteração da nossa membrana celular, já que essa membrana tem um potencial elétrico e ela é alterada perante a exposição a campos eletromagnéticos, alteração da barreira hematoencefálica, também alteração hormonal, onde a gente vê cada dia mais o aumento da infertilidade. Pode passar? Pode passar também, por favor. Então, pode passar também. Tudo isso aqui de alguma forma já foi falado, né? Que a radiação, ela também altera nosso nível de melatonina, onde a gente tem uma redução significativa da melatonina. E a melatonina, ela é produzida por todos os seres vivos, não apenas para dormir, né? Se a gente vê, as algas não dormem, mas as algas também produzem melatonina pela sua importância protetora celular. Pode passar. Tem trabalhos que mostram que a gente chega a ter um aumento de 400 vezes o nível de cortisol aumentado frente à exposição solar, a exposição dos campos eletromagnéticos. Quanto maior o tempo de exposição ao celular, mais a gente vai ter de alteração psicobiológica causada por essa alteração de cortisol. Lembrando que o excesso de cortisol também altera a barreira hematoencefálica, formando um ciclo, né, onde a gente tem um agravamento de todo o estresse e de inflamação sistêmica. Pode passar.
Aqui é um trabalho que, inclusive, foi feito pelo professor Cláudio, onde mostra realmente que as crianças são mais suscetíveis, a gente chega a ter a passagem aumentada no crânio dessas crianças, e você chega a atingir 50% do cérebro delas, já que elas têm um tamanho de um crânio menor, com uma quantidade muito maior de água, e isso faz com que elas sejam mais suscetíveis. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Eu estou acelerando porque muito do que já foi falado eu quero ser repetitiva. Pode passar. Então, aqui são outros trabalhos que eu mostro sobre alteração também, que a gente fala cada dia mais da importância da microbiota intestinal, e alguns trabalhos mostrando que quanto mais tempo de uso do celular tem aumentado a disbiose, que a gente chama de disbiose, são as nossas bactérias do intestino, a gente tem uma alteração delas. E com essa alteração, nós temos inclusive aumento de fungos e redução de lactobacilos, que são bactérias extremamente importantes para a nossa saúde. Pode passar. Bom, existe também uma questão de redução do complexo B, né? Pessoas que se expõem, não se sabe na verdade se a deficiência nutricional, como por exemplo a deficiência do complexo B, torna as pessoas mais suscetíveis, ou se na verdade a radiação eletromagnética tem reduzido os níveis não só do complexo B, como de zinco. O achado que tem se visto em pessoas com mais eletrosensibilidade, onde a gente vê que na verdade uma dieta adequada vai minimizar os riscos. E ao mesmo tempo, a soma da exposição a tóxicos ambientais, como o próprio glifosato, como o próprio Cláudio comentou aqui, vai somar, né, vai intensificar os danos dessa exposição. Pode passar. Então, aqui eu coloquei algumas coisas que também já foram faladas, né, que, na verdade, assim, a internet cabeada ela é 30% mais rápida, nós temos economia de energia com a internet cabeada, e ao mesmo tempo a gente tem uma internet muito mais estável. Então, sempre que possível, usem internet cabeada, né? Usem um computador ligado a cabos, que são formas extremamente simples de serem utilizados e que vai evitar que você tenha a necessidade de manter o Wi-Fi ligado, né? Evitar o Wi-Fi, porque enquanto esse Wi-Fi está agindo, nós todos estamos sendo expostos e estamos, vamos lembrar, aumentando nosso cortisol, reduzindo nossa melatonina, reduzindo nossas enzimas antioxidantes e alterando diversos nutrientes no nosso organismo. Entre outras coisas também eu queria deixar para que tomem cuidado com o uso de fones de ouvido Bluetooth, porque isso está literalmente dentro do nosso cérebro, né? Porque essa radiação vai alcançar facilmente o nosso cérebro. Evitar usar o telefone celular em lugares como elevador, garagem, e tudo isso na tentativa da busca de um sinal, você intensifica a radiação emitida pelo celular. Manter sempre o celular distante da cabeça, os celulares não são feitos para serem encostados no nosso corpo, muito menos na nossa cabeça, né? Por isso usar sempre que possível fone de ouvido com fio ou o viva voz. Desligar sempre que possível o Bluetooth também, porque muitas vezes a gente não está nem sequer utilizando e anda com esse telefone celular com essas opções ligadas o tempo todo do Bluetooth e do Wi-Fi de forma desnecessária. Bom, eu vou encerrar, né? Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Janete. Obrigado aí, Cláudio, pela ajuda com os slides também. Então, gente, vocês viram quantas dicas ali, né? Simples para a gente já poder, a partir de hoje, nós como adultos e principalmente crianças, ali tinha um item que ela falou, crianças apenas, é preferível não dar telas para elas, né? O mínimo possível, mas se for dar telas para elas, modo avião, desligado todas as conexões, elas são muito mais suscetíveis a essas radiações, como vocês viram, né? Então a gente falou bastante da saúde humana, dos ambientes, dos limites, né? E agora nós vamos passar a palavra aqui para o Orne, que está presencialmente, né? E ele vai falar sobre a relação entre o ambiente construído e a saúde, as contribuições da biologia das construções para a mitigação de riscos físicos. Então, a palavra com o Orne. Vou no computador porque eu vou.
Bom dia. A minha fala, né, agradecer primeiramente ao Sr. Cineiro, ao Fabiano, pelo Slofone, pelo convite, né, aos colegas que me antecederam nessa mesa. Eu vou procurar, então, né, com base em toda essa exposição que foi feita antes, né, todo esse material riquíssimo que foi apresentado pelos colegas, trazer um pouco da relação de tudo isso com o ambiente construído. Então, popular, né, mas eu sou arquiteto urbanista, né, meu mestrado foi em análise, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, então vou poupar esse tempo. Mas hoje eu estou no doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, procurando trabalhar com crescimento de cidades saudáveis, cidades biofílicas, né, renaturalização de cidades. E aí, né, o que um arquiteto e urbanista está fazendo numa conferência sobre tecnologia, né, sobre saúde mental? Então, eu explico aqui, né, então Hipócrates, né, o pai da medicina, né, em sua obra ele fala que a noção de saúde é um estado entre equilíbrio entre o homem e seu meio ambiente. E aqui que eu entro, né, o meio ambiente. Por quê? Porque a gente passa 90% do nosso tempo dentro de alguma construção, de um ambiente construído. E é por isso que a gente tem que estar muito preocupado com a qualidade desse ambiente e se esse ambiente pode, de alguma forma, influenciar e impactar a nossa saúde. E aí a pergunta, né, que eu deixo, né, para a gente começar, né, as nossas construções podem nos deixar doentes? A OMS já disse que sim. Né? Em 1982, nessa publicação dessa obra, Indoor Air Pollutants, Exposure and Health Effects, ela passa a reconhecer a existência da síndrome do edifício doente. Né? E hoje, bom, há uns 10 anos, talvez hoje esteja mais, mas a última vez que foi feita uma análise nesse sentido, pelo menos 30% a 40% das edificações em todo o mundo causam algum tipo de impacto de enfermidade na saúde das pessoas. E o que seria, então, a biologia das construções? Ela nasceu na década de 80, na Alemanha, né, e ela procura ser esse estudo de relações holísticas entre os seres humanos e o seu ambiente construído. Seu objetivo é criar um ambiente saudável, natural, sustentável, harmônico para ambientes de trabalho e habitação. Então, ela vai procurar trabalhar com, hoje, né, 5 eixos, né, cada eixo com 5 princípios, onde ela vai destacar em várias escalas as principais relações que nós temos que ter com as nossas edificações, né, na área da saúde e bem-estar. A questão das radiações, ela está principalmente vinculada ao primeiro eixo, mas até em função da palestra da Luciana ontem, eu vou trabalhar um pouquinho também nessa fala sobre a questão das comunidades, das cidades saudáveis. Então, dentro da biologia das construções, né, temos alguns fatores de risco, né, onde a gente tem que levantar todos os elementos para entender os impactos que essa edificação pode ter dentro da edificação, né, e ela considera também a questão do eletroclima, né, é um dos 4 pilares, né, de elementos que podem contribuir com a qualidade do ambiente térmico. Nós temos a corrente contínua, a corrente alternada, a eletrostática, como foi falado, e a radiofrequência. Né? Então, nós temos as correntes contínuas, né, campos elétricos e campos magnéticos de baixa frequência, né, que são as instalações elétricas que a gente tem no nosso dia a dia, né, que também podem ser muito perigosas. Então, a biologia das construções, né, usa essas classificações, a Anvisa também usa essas, né, e aqui a minha fala vai procurar trazer mais a questão dos riscos físicos vinculada à questão dos equipamentos eletrônicos, né, que emitem radiação, seja com fio, seja sem fio. Então, alta frequência, né, a radiofrequência, como os colegas comentaram até agora, mas nós também temos os riscos da baixa frequência. E, seguindo o Standard of Radiology Testing Methods, eu peço desculpa por estar em inglês, mas ele coloca esses 9 tipos de riscos físicos que nós estamos sujeitos dentro de alguma edificação. Né? Aqui os primeiros estão vinculados às nossas instalações elétricas, mas aqui temos as radiofrequências citadas aqui. Mas temos também os campos
a eletricidade estática, a radioatividade, que pode parecer uma coisa distante, mas a gente tem um contador Geiger e é normal, comum, qualquer edificação ter presença de radioatividade, radiação ionizante, né? Mas em geral em níveis seguros, mas quando a gente vai eventualmente analisar alguma pedra, um granito, alguma ardosa dentro de uma edificação, ela pode ser um grande emissor de radiação ionizante. A questão da iluminação, né, a professora Janete, ela trouxe muito bem, e a gente procura medir também não só a questão de temperatura de cor, seu espectro de luz, mas também o efeito de cintilação, para saber o quanto isso também pode prejudicar a saúde e o bem-estar no ambiente de trabalho. Então, esses são os limites para a biologia das construções. São limites extremamente rigorosos, né? Considerando aqui, se vocês forem pegar o folder que o Fabiano trouxe do Zlofone, né, tem aqui os limites de regulação nesses países, né? E aqui a gente está falando, né, uma anomalia leve, 10 microwatts por metro quadrado, sendo que no Brasil é permitido 4 milhões e 500 mil. Só um destaque, né, que é uma informação importante, a gente sempre vai considerar esses limites para áreas de descanso, quartos, porque, né, reforçando o que já foi trazido pelos colegas, é quando a gente vai procurar se recuperar, né, nesse período da noite, do estresse diário, né, das radiações que o corpo foi submetido, da poluição atmosférica, da poluição sonora, da poluição lumínica, né? Então, à noite a gente tem que estar o máximo resguardado possível de qualquer nível, tipo de exposição, não só alta frequência, né, radiação, mas também radiação lumínica, um quarto escuro para garantir a produção de melatonina, o isolamento acústico, né? Então, como eu comentei, né, é uma visão holística sobre a questão da saúde e bem-estar, e é por isso que é importante que a gente possa ter o quarto de dormir como uma célula regenerativa. Então, esses níveis, obviamente, a gente vai procurar encontrar em dormitórios. E aí, como projetar construções saudáveis? Né? A partir do momento que a gente sabe da existência dessas radiações, que a gente passa 90% do nosso tempo dentro de uma edificação, a gente tem que pensar como que as nossas edificações vão ser um elemento que vai garantir a nossa saúde e bem-estar.